Logo depois que eu me casei, eu fui visitar o meu sogro na loja de imóveis que ele tinha e eu estava sentado ali no birô dele, né, na escrivaninha, e tinha uma gaveta que estava toda desengonçada, estava mole, e eu queria, né, começar a apertar os parafusos ali para ela ficar mais durinha. Eu peguei a ferramenta que estava na minha mão ali, sabe aqueles abridores de grampo? Então, com o abridor de grampo eu comecei a apertar os parafusos, aí eu vi que do lado tinha inclusive uma chave Phillips. Eu troquei pela chave Phillips e melhorou bastante. Eu comecei a apertar com a chave Phillips, melhorou. Mas aí do meu lado estava o montador de imóveis, ele viu o que eu estava fazendo, ele disse: "Não, Eugênio, não faz assim não, deixa eu mostrar aqui". Aí ele trouxe uma furadeira que tinha numa ponta uma pontinha de chave Phillips, ele uns 15, 20 parafusos, ele apertou em menos de 1 minuto. E aí caiu minha ficha. O poder que uma ferramenta especializada tem sobre o processo de um profissional. E hoje eu vejo que quem realiza vendas pela internet utilizando PagSeguro, PayPal, Moip, Bcash, esses moedeiros como nós chamamos, eles perdem muito dinheiro porque eles estão, como eu estava, apertando a gaveta com a chave Phillips, sendo que existem ferramentas muito mais eficientes para aumentar a conversão no checkout, a conversão do carrinho. Para você entender por que acontecem essas perdas e como é possível melhorar a conversão, melhorar os ganhos das vendas no checkout, você precisa entender como funciona o processo de compra e como funciona um moedeiro. Em primeiro lugar, o processo de compra, vamos imaginar que num carrinho cheguem, 100 pessoas interessadas em realizar a compra. Dessas 100, só 50, por exemplo, realmente vão preencher os dados e as outras 50 vão embora, vão abandonar o carrinho. Dessas 50 que ficaram, 30 vão preencher os dados até o fim e vão ser aprovadas. E as outras 20 também vão acabar sendo descartadas no processo. Ou seja, de 100 pessoas que entraram, eu tive uma taxa de conversão de 30%, ou seja, 30 pessoas somente efetivaram a compra. Isso é uma situação muito comum. Hoje em dia, a gente vê taxa de conversão de 1, 2, 3% no checkout, ou seja, uma perda de 98, 97% dos visitantes de um carrinho. As pessoas que estão interessadas em comprar, elas não compram. Por que essas pessoas abandonam esse checkout? Por que elas não realizam a compra? Há diversos motivos. Algumas realmente simplesmente desistiram, você não vai conseguir mudar a ideia dela. Outras pessoas, elas tiveram algum problema técnico, elas estão acessando de um celular, elas não estão em condições de não estão com cartão de crédito no momento, não estão em condições de finalizar a compra naquele momento. Outras tentaram e o meio de pagamento falhou, se ela tentou fazer um débito em conta, falhou, se ela tentou fazer um pagamento de cartão de crédito, falhou aquele momento. Outras tiveram problema com o computador, outras emitiram o boleto e simplesmente esqueceram de pagar o boleto, ou, esse boleto se perdeu, ele não tem mais nem acesso a esse boleto. Então, as razões são diversas. E o moedeiro é um dos maiores entraves que acontecem para o fechamento dessa compra, acredite ou não. Por quê? Primeiro, pela característica do negócio. O moedeiro, ele não é simplesmente um lugar onde as pessoas vão lá e fazem um pagamento em cartão de crédito. Não é isso. O moedeiro, o negócio dele, ele vive de acumular clientes. Então, ele quer transformar, em primeiro lugar, o cliente final, o cliente daquela loja, em um cliente dele. Por quê? Porque ele vai aumentar o valor das ações dele e porque ele vai poder oferecer outros serviços no futuro. Então o moedeiro tenta primeiro converter aquele cliente oferecendo um cadastro, pedindo diversas informações para poder preencher o cadastro dele, que um meio de pagamento que fosse mais direto, mais objetivo, não precisaria. Então a primeira razão é essa. A segunda razão é que o moedeiro ele lida com todo tipo de venda, todo tipo de loja. Então ele vende desde e-books, cursos online, até geladeiras, micro-ondas, eletrodomésticos, livros. Ele vende de tudo para todo mundo em todas as faixas de valor. Então, para que ele consiga ter um grau de segurança alto, ele precisa fazer uma análise muito abrangente daquelas pessoas, muito detalhada. E nem sempre ele tem informações suficientes para ele concluir o processo de busca de informações daquela pessoa. Então, se a pessoa não tem histórico na internet ainda, se a pessoa não pôde ser contactada por telefone, se ela teve o nome sujo, por diversas razões,
Por uma questão estatística, o modelo simplesmente abandona aquele cliente porque não vale a pena, é muito caro ele ter certeza de que aquela compra não tem risco para ele. Essa é a segunda razão porque tantas vendas são canceladas nesse processo. Então, só aí a gente identifica que tem um potencial gigantesco de recuperação. Existem ferramentas especializadas com alta tecnologia voltada para maximizar as conversões, maximizar as vendas em checkout quando você trabalha com nichos específicos. Então, se você utiliza uma ferramenta específica, uma plataforma específica, elas conhecem melhor o cliente, elas sabem melhor o perfil de compra, elas sabem melhor que ferramentas eles vão precisar, aqueles lojistas vão precisar para melhorar o fechamento, e o Moedeiro não tem condições porque ele é muito genérico. Eu comparo uma plataforma de pagamentos especializadas com a furadeira que eu vi naquele dia. E como é que você pode fazer para evitar essas perdas? Eu vou dar aqui um exemplo bem prático. Imagina, naquele caso que eu contei, que entraram 100 pessoas e somente 30 pessoas fecharam, imagina que você utilizando uma plataforma especializada, você consiga, daquelas 70 pessoas, recuperar 20% delas, ou seja, você consiga aumentar o fechamento, a sua taxa de fechamento, das 70, 14 vão fechar, 20%, 14 vão fechar. Você saiu de 30 vendas para 44 vendas, né? 30 mais 14, 44. Ou seja, você aumentou em quase 50% o resultado que você tinha só usando uma ferramenta especializada de pagamentos. Isso acontece todos os dias. Eu vejo as pessoas tomando a decisão de usar o PagSeguro, por exemplo, porque vão ter uma redução na taxa de 1, 2%, sendo que na verdade eles deixaram de converter esses 50% a mais lá no processo final. Ou seja, eles estão olhando somente o micro, eles não conseguem ver o negócio dele como um todo no macro, né? Isso é só a pontinha do iceberg. Se você quer conhecer como é possível aumentar em 50%, às vezes até 100% na taxa de conversão do seu checkout no final do seu processo, dá uma olhada na nossa plataforma, se cadastra na Eduz que você vai conhecer quais são as técnicas que nós utilizamos, quais são as tecnologias que nós utilizamos para aumentar tanto assim essa taxa de conversão. É isso aí, espero que você tenha gostado, deixa seu comentário, dá uma curtida aqui no nosso vídeo se você gostou desse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e se cadastra lá.